para a China? O nosso chinês está na China. Tá na China, vamos para a China não, vamos para a Índia. Eu tô tão acostumada a ir para a China com ele. Aliás, eu qualquer dia vou lá para a China te visitar, tá? Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Depois dou uma passadinha de novo no Japão, que é minha paixão, mas vou conhecer a China que eu não conheço. Mas ele está na Índia porque ele está acompanhando o presidente Lula, que fez um discurso sobre a inteligência artificial, mas eu quero saber dele, o que teve de novidade, o que Lula falou, foi bom, não foi, como é que estão as coisas por aí, Nelson? Nelson de Sá, boa tarde. Boa tarde. Enfim, foi um dia corrido aqui com o Lula finalmente falando um pouco. Ele voltou a defender a regulação das Big Techs, basicamente defendendo a governança das Big Techs através de um organismo multilateral, ou seja, uma ideia de, enfim, novamente defendendo o multilateralismo como base para as relações internacionais. E foi impactante, teve algum significado, sobretudo, obviamente, para o Brasil, mas o mais importante nesse dia dos discursos da cúpula de inteligência artificial foi realmente a presença das próprias Big Techs. Os primeiros discursos foram de duas delas que estão aqui com seus CEOs, a Anthropic e o Google. E, enfim, o discurso do Lula, de certa maneira, contradiz, digamos, essa cúpula muito voltada para negócios, para exatamente a maior relação entre as Big Techs e os governantes que estão aqui. Inclusive o Lula, que teve um encontro bilateral com o CEO do Google. É isso. A gente já tem, eu acho que tem a fala do Lula, não tem, Lu? Vamos tocar a fala do Lula? Sobre a história da inteligência artificial, um pouco disso do que o Nelson estava falando. Vamos ouvir. A quarta revolução industrial avança rapidamente enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Elas podem multiplicar o bem-estar coletivo ou lançar sombras sobre o destino da humanidade. A revolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Em ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. O regime de governança dessa tecnologia definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. Bom, para quem está conosco na TV ao intervalo, seguimos aqui pelo YouTube falando sobre a presença de Lula na Índia e essas declarações. Vamos lá, queria te ouvir, Sakamoto. Quando o Lula toca nesse ponto de inteligência, ele leu tudo ali, mas que recado que ele traz? Qual foi a importância dessa fala? A questão de inteligência artificial, antes de mais nada, boa noite para o Nelson, né? Espero que esteja aproveitando a culinária indiana. Né? Eu tô morrendo de inveja. Fabíola, tem um ponto que é o seguinte, toda essa questão de regulação de IA é um ponto muito sensível para uma série de democracias que, na verdade, ficam à mercê do desenvolvimento tecnológico de plataformas e de empresas, né, que atuam de uma forma totalmente desregulada hoje, do jeito que quiserem. Nos Estados Unidos temos o grupo de Tech Bros, né, aquela irmandade de bilionários, donos do X, tem o Grok, o Google, o Gemini, a AI que tem a ChatGPT, né, entre outros, né, a Meta vai tentando melhorar a sua IA, na China, DeepSeek, entre outros, né? Então o que acontece? Você tem os Estados Unidos e a China produzindo inteligência artificial, produzindo modelos de inteligência artificial, caminhando em direção a gente adotar talvez a singularidade, no momento que a gente chega com uma inteligência artificial com capacidade de raciocínio semelhante à humana.
né? E só que sem regulação, sabe? Em que boa parte desses modelos e dessas plataformas são caixas pretas, né? Pouquíssimos delas com códigos abertos, pouquíssimos delas mostrando como houve o treinamento, né? Porque a IA é treinada e depois ela começa a aprender por conta própria, mas ela é treinada, né? No início, né? Como é que se organizou esses modelos? E aí você tem, ou seja, a IA, ela pode ter o viés, e aí com o viés ela pode colocar em risco, né, a narração dos fatos como de fato eles acontecem, ou pode colocar em risco inclusive a democracia, pode colocar em risco processos eleitorais, né? E isso sem contar na utilização de deepfakes, que nem mais dá para chamar de deepfakes, uma vez que modelos de produção de vídeo e de áudio já são perfeitos, são incapazes de serem detectados a olho nu. Né? Tanto é que você vê a quantidade de pessoas que acreditam em vídeos como aparece na internet, o Lula batendo no Bolsonaro na papudinha, e o pessoal acredita que é verdade, como a gente viu vídeos na internet, das pessoas crendo naquilo como realidade. Então tem tanto a questão do uso indiscriminado, muitas vezes sem marca d'água, muitas vezes sem nenhuma identificação de que aquilo é falso, né? E, por outro lado, se temos as próprias plataformas que a sua própria codificação, sua própria organização, seu próprio viés, não raro, é questionado como sendo tendencioso para um lado e para o outro. A gente tem experimentos, inclusive, mostrando que determinadas IAs são preconceituosas, afirmam que, por exemplo, nordestinos estão abaixo de sudestinos em São Paulo, no Brasil. Então, é importante por conta disso. Regular isso é relevante. Agora, o que algumas pessoas falam também aqui, né, Josias, por exemplo, mas o que o Lula está fazendo aqui no Brasil em relação a isso? O Brasil está muito atrasado nessa matéria, Fabíola, está fazendo praticamente nada, né? E a regulamentação da inteligência artificial hoje é um dos grandes desafios, não só do Brasil, mas de todos os países no mundo, e empresas estão fazendo o que bem entendem. E o Lula recitou ali na Índia um discurso que foi preparado previamente, a quatro mãos, pelo Itamaraty, pelo Palácio do Planalto, e ele diz basicamente o óbvio, né, que a inteligência artificial é um fato consumado, usada para o bem, vai impulsionar avanços em áreas tão distintas quanto a medicina e a tecnologia, mas, quando utilizada para o mal, põe em risco até a própria democracia, né? Agora, efetivamente, o que é que o Brasil está fazendo para regulamentar ou para tentar interferir na regulamentação dessa matéria? Nada. Hoje, o ideal seria que o mundo se reunisse por meio de organismos multilaterais para promover uma regulamentação que tivesse abrangência planetária. Mas sabemos todos que hoje o multilateralismo está ladeira abaixo, sobretudo depois que o Trump assumiu pela segunda vez a Casa Branca. Então, esse é um grande desafio. É confortador saber que o presidente do Brasil, pelo menos, já enxergou o problema. E é desalentador perceber que ele ainda não tem solução para esse problema, né? Então, o Brasil está no vai da valsa, está se submetendo às implicações da inteligência artificial, do modo como os conglomerados de internet desejam. As plataformas fazem o que bem entendem. A capacidade de interferência nessa matéria, por parte do governo brasileiro, é quase nenhuma, Fabíola. E, de outro lado, não há também uma movimentação ou um interesse perceptível da parte dos congressistas no Brasil, né? Estamos muito atrasados nessa matéria, Fabíola. Não há iniciativas legislativas e não há capacidade do governo de liderar esse debate.